Olá, essa semana vamos receber aqui no programa Energia Agro uma pessoa que tem profundo conhecimento sobre as questões relacionadas à soja no Brasil e no mundo. Este é o programa Energia Agro que discute transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, sou especialista em bioeconomia. Estou recebendo aqui hoje, nesse auditório aqui do programa Energia Agro, o senhor produtor de soja e também grande líder da produção nacional de soja, o senhor Maurício Buffon. Seja muito bem-vindo, Maurício, e muito obrigado pela presença aqui nesse período que estamos comemorando os 35 anos da ProSoja. O Maurício é presidente da ProSoja. O que é a ProSoja, Maurício? Obrigado, Donizete, agradeço o convite. Realmente a ProSoja Brasil, né, é uma entidade aí que defende o produtor, os interesses do produtor de soja do Brasil e vem acompanhando toda essa questão macroeconômica, energia, enfim, tudo que envolve a produção de soja no Brasil e defendendo o setor perante as pautas aí que atinge o produtor. Muito bem, Maurício. E como que está a produção de soja no Brasil em termos de competitividade com os outros países do mundo? A soja brasileira, ela é competitiva? Ela tem agregação de valor na sua cadeia? A tecnologia que nós utilizamos aqui é uma tecnologia bastante eficiente em termos da produtividade, né? Essa rotação de cultura, isso acontece em outros países do mundo ou nós temos um privilégio aqui nessa produção? Olha, o Brasil hoje está muito à frente na questão da produção de soja, aí, olhando o globo, né, olhando o mundo, devido a tudo que vem acontecendo. Primeiro, nós temos a questão própria do plantio direto. Poucos países adotam essa prática, uma prática altamente sustentável. Segundo, nós temos toda uma questão ambiental, que as propriedades hoje de soja têm a sua grande maioria com reservas legais, as APPs, então tem parte das suas propriedades com preservação. Isso também não acontece em outros lugares do mundo. A gente precisa destacar que o único país que tem essas reservas é o Brasil, obrigado por lei, e o produtor adotou isso e hoje faz isso com muito orgulho, né? Fazer essa parte ambiental. E segundo, e a terceira é a questão da produção. Realmente o Brasil hoje ele não fica devendo tecnologia, investimento, enfim, tudo que se relaciona à produção, o Brasil faz muito bem feito, faz com qualidade, tira mais quilos de soja por hectare, que é a grande parte mundial, e ainda as próprias áreas de soja, depois elas são implementadas uma segunda safra de milho, e algumas ainda fazem parte que fazem depois carne, que faz boi em cima dessas áreas. Então, a diversidade e a tecnologia envolvendo a produção de soja hoje, a tecnologia e a rapidez que o produtor produz, faz as suas atividades a campos, sim, o Brasil está muito bem, né? Precisamos de investimento, precisamos de melhorar alguma questão das legislações, mas o produtor vem fazendo o seu dever de casa, isso nós não temos dúvida. Muito bem. Maurício Buffon, né? Como que podemos agregar mais valor a essa cadeia produtiva da soja no Brasil? O soja, na verdade, vem crescendo, né? A produção de soja vem crescendo. Aí, se nós buscar os últimos números aí dos últimos 10 anos... Qual a expectativa de safra agora para o próximo? Então, é uma grande discussão sobre essa safra, né? Nós imaginamos uma safra aí entre, segundo aí alguns probleminhas que temos no Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, mas nós estamos estimando uma produção aí entre 167 a alguma coisa nesse número aí, milhões de toneladas. Então, é um número muito grande de soja, é muita produção, primeiro lugar mundial, né? E é o país que mais exporta também. Só que nós precisamos fazer consumo, né? Nós precisamos que essa soja seja consumida, né? É uma proteína ainda mais barata, a proteína mais barata que se produz no mundo é soja, né? Principalmente para fazer a cadeia alimentar de carnes, ovos e queijo. Então, os produtos nobres da soja, sem contar os N produtos que faz na parte industrial, que também são feitos com soja, mas os alimentos são prioridade, né? E a segunda opção também é biocombustíveis. Então,
o soja hoje tem um papel fundamental aí, até porque é uma safra renovada cada ano, e cada ano tem gerações de divisa também para o país, né? Então, além de fazer todo esse papel de alimentação, traz divisa para dentro do país a todo ano que surge uma nova safra. Ô, Buffon, o Brasil é um grande produtor de soja, é o maior produtor de soja, o maior exportador de soja no mundo, né? E também essa soja, como você disse, que é destinada à produção de biodiesel, destinada à produção de farelo. Por outro lado, o Brasil é um grande importador de diesel. Então, lá no Tocantins, a sua terra, lá no Mato Grosso, utiliza-se diesel fóssil importado, né, para produzir a própria soja. Por outro lado, o Brasil, com essa grande importação de diesel, tem um custo para a sociedade muito grande. O que você acha que a gente deve fazer para poder equilibrar esse mercado entre a produção nacional da soja, exportação, a industrialização que você já tocou, e a gente reduzir a importação de diesel? O combustível, principalmente soja, hoje ela é uma grande fonte de energia, né? Tem essa questão de nós fornecer matéria-prima para fazer os biocombustíveis, principalmente o biodiesel, no caso da soja. Eu vejo que o soja ele é dividido em duas partes. Uma é a questão da proteína que tira desse grão, e a outra é a energia. Então, são dois produtos que saem quando esse produto é industrializado, e nós precisamos sim, o Brasil precisa aumentar o consumo, principalmente interno, né? Quando a gente lembra ali, por volta dos anos 2000, existia uma grande quantidade de óleo de soja dentro do país, né? E a parte que se toca aos alimentos, que é a proteína, ela acabava pagando quase que sozinho essa conta do soja, porque não tinha consumo, por exemplo, dos biocombustíveis. Hoje nós temos um divisor que quanto mais nós estivermos produzindo soja, nós estamos produzindo biocombustível, além de ser um produto limpo ecologicamente, muito menos poluente que o óleo diesel, nós temos a questão que você divide a conta entre a produção de alimentos e os biocombustíveis. Então eu acho que isso é muito benéfico, nós precisamos aumentar, sem dúvida, a quantidade de biodiesel no óleo diesel. O Brasil para de levar dólares para fora comprando óleo diesel e consumindo o nosso próprio produto aqui dentro do país, produto que o próprio Brasil produz, e da outra ponta nós vamos ter uma grande oferta de proteína. Nós tendo uma grande oferta de proteína, com certeza os alimentos também ficarão mais baratos, né? E essa conta acaba dividindo em dois, sendo que no passado a proteína tinha que pagar essa conta sozinha. Então, há como nós continuar trabalhando, aumentar a produção e também fazer com que esse consumo de biocombustível seja aumentado sem elevar os preços dos alimentos. Eu vejo isso de uma forma que inclusive possa até abaratear o preço do alimento pela grande oferta. Agora precisa fazer ajustes, precisa ter regulamentação nesse mercado para as coisas acontecer. É mais uma questão de olhar para essa questão do biocombustível e também para a grande oferta de proteínas que nós vamos ter quanto nós mais tiver biocombustíveis dentro do óleo diesel. E sem contar que da outra ponta nós não estaremos queimando combustível fóssil, e isso também traz um ganho para a sociedade na questão ambiental. Muito bem. Buffon, quais são as grandes demandas que o setor de produção de soja tem em relação a políticas públicas para incentivar e melhorar e qualificar mais ainda essa produção? Por exemplo, a questão de armazenagem é um problema no Brasil? Quais são os gargalos que existem para essa produção ser ainda mais viável? Realmente nós temos grandes problemas com dinheiro, né? Vamos falar assim, com investimentos dentro da agricultura, né? O país ele teve um crescimento muito grande nessa área agrícola, uma expansão muito grande, e os investimentos, principalmente nessa questão da armazenagem, ela não acompanhou porque o produtor está produzindo e às vezes ele optou por aproveitar esse momento em crescer a produção, e a questão da armazenagem não acompanhou no mesmo ritmo, até pela dificuldade de crédito, né? Os governos não têm uma política definida para o armazenamento, e tudo isso leva a essa safra estrangulada, né? Num período aí de 60 dias tem que colher, armazenar ou exportar.
Então, isso leva um custo muito alto, um desafio muito grande de custo para fazer isso num período, né? Porque é muito volume de soja, nós estamos falando em praticamente 170 milhões de toneladas, é muita coisa. Então, nós precisamos que tenha investimento, né, nessa questão de armazenamento, porque isso sim vai trazer uma regulação de preço de mercado. Nós vamos tirar grande parte das filas, né, porque tem que ser feito isso em 60, 90 dias no Brasil inteiro. Nós tiramos fila de portos, de caminhão, e a gente faz uma distribuição de tudo isso num período. E sem contar que nós, no mesmo armazém que a gente armazena soja, acaba armazenando milho e outros produtos também. Você acaba tendo, com a armazenagem, um equilíbrio de preço dentro dos produtos brasileiros, né? Sem o governo precisar fazer, por exemplo, estoques regulatórios, que no nosso ponto de vista isso já foi tentado e não funciona, né? O dinheiro mais bem investido que o governo tem que fazer é em armazenagem, que isso vai equilibrar a oferta interna dentro do país, porque onde tiver armazenagem, os produtos vão estar muito perto do consumidor, e da outra ponta você vai ter uma equalização de preço e tirar essa sazonalidade de frete e que leva o custo do Brasil um custo muito alto para o setor produtivo. Porque a formação de preço, ela é o seguinte, quanto o teu produto custa lá no porto. Essa cadeia para trás que vem voltando, caminhão, armazenagem, tudo quem vem voltar, ou mesmo por trem, quem paga a conta é o produtor, né? Então, a formação de preço dos produtos, principalmente de commodities agrícolas, soja e milho, ela é formada no preço e tudo que custa do porto, tudo que custa para chegar lá no porto, na verdade, é descontado do produtor rural, né? Então, nós precisamos equalizar isso aí e o armazenamento é a melhor forma, eu não tenho dúvida disso. Então, eu posso dizer que armazenar soja é armazenar energia e armazenar alimentos também, proteína, porque você converte o óleo, né, em alimentos e converte o óleo em biodiesel e converte o farelo também em alimentos. Então, armazenar soja em grãos é muito mais barato do que armazenar energia e armazenar o alimento, é isso? Sem dúvida, essa é a grande, porque soja, né, às vezes a população urbana não entende, eu não como soja. Ela está comendo ovos, ela está comendo queijo, ela está comendo carne e isso está sendo feito com soja. E é a maneira mais barata que existe no mundo de fazer esses produtos. Então, toda vez que nós tiver esses produtos armazenados dentro do país e principalmente no interior do país, nós vamos ter uma competitividade muito melhor para esses produtos não poder sair dali, depois tem que voltar em forma de carne, ovos, enfim, isso vai ficando mais caro. E da outra ponta, a questão dos biocombustíveis, que também vai estar próxima, de repente nós não vamos estar mais precisando trazer óleo diesel do outro lado do mundo para vir ser consumido aqui no Brasil. Está aqui dentro de casa mesmo. Muito bem, estamos conversando aqui com o Maurício Buffon, que é o presidente da ProSoja, né, e pelo conhecimento que tem, nós temos que continuar daqui a pouco, logo após o intervalo. Continue conosco. Estamos aqui numa conversa com o Maurício Buffon, que é o presidente da ProSoja. Maurício, o agricultor, quando vai tomar a decisão se ele vai plantar soja, se ele vai plantar outra oleaginosa, se ele vai plantar o milho direto, ele observa a quantidade de biodiesel que está no mercado? Qual é o fator que determina o agricultor decidir se ele vai plantar ou não soja? O mercado de soja, hoje, no Brasil, existe uma grande área propícia à soja, né? Então, essas áreas elas já são praticamente pré-determinadas. Mas é óbvio que o que determina o que o produtor vai investir na sua propriedade é o mercado, né? Soja, milho, ele é regido por bolsa, né? É mercado livre, então isso aí, conforme a bolsa está com seus preços, né? O produtor sempre, quando ele vai plantar, ele já vende parte da sua produção, pelo menos para cobrir os custos que ele está tendo. Então, na verdade, é um mercado livre, né? Que se define conforme está o preço de bolsa.
o combustível ou o que vai acontecer com a soja após a plantação, aí vem as cadeias de indústria que vem dando o ritmo do mercado. Mas é óbvio que quanto mais consumo que nós tivermos de combustível, principalmente de biodiesel, nós vamos ter maior procura por soja e com certeza o produtor também olha esse mercado com bons olhos. Buffon, alguns países da Europa, eles fazem uma colocação dizendo que a soja no Brasil concorre com a produção de alimentos. E a gente ouve também alguns setores aqui no próprio Brasil tentando embutir essa assertiva, dizendo que biocombustível concorre com o alimento. Na sua leitura, isso realmente acontece aqui no Brasil, de biocombustível concorrer com o alimento? Olha, a gente não vê dessa forma, né? São dois produtos que é feito, né? Como eu falei, é feito com soja, as proteínas e a energia. Não tem essa concorrência, inclusive eu acho que eles conseguem dividir os custos de produção para quem está produzindo, ou até dividir o custo da indústria. Para nós, se nós olharmos no geral e analisar, não. Quanto maior o consumo que nós tivermos de biocombustível, nós teremos uma maior oferta de proteína e acaba que dividindo essa conta. Nós não vamos ter concorrência entre as duas, nós vamos ter uma diluição de conta e aonde pode, inclusive, baratear os dois lados, tanto os biocombustíveis quanto as proteínas. E o que está acontecendo no mercado agora, né, que está promovendo um custo a maior do óleo? O que promoveu isso, principalmente no final do ano passado? O que ocorreu para que isso acontecesse? Nós temos que analisar o mercado brasileiro de soja e o mercado, enfim, eu falo de soja, mas o que está acontecendo com o preço dos alimentos da seguinte forma. O ano passado nós tivemos um grande problema de clima, né? Nós estamos falando hoje de colher uma safra perto de 170 milhões de grãos, de toneladas de grão de soja. O ano passado essa safra foi em torno de 135 a 140 milhões de toneladas. Quer dizer, nós tivemos uma diminuição de produção. Por quê? Primeiro, devido ao clima. O ano passado nós tivemos um clima muito complicado e nós ofertamos muito menos alimento, muito menos soja e milho, enfim, toda essa cadeia produtiva para o mercado que o Brasil tem capacidade de ofertar. E isso agora, ela não vem no mesmo momento, mas ela foi consumindo os estoques e agora, chegando próximo de uma nova safra, isso trouxe, sem dúvida, uma pressão nos preços do alimento, por essa diminuição de oferta. É o que a gente sempre fala. Existem muitas coisas, principalmente nessa regulamentação e nas questões, quando a gente pega aí do próprio governo federal, encurtando o crédito, fazendo alguns decretos onde o produtor cada vez mais tem dificuldade para investir nas suas propriedades com crédito controlado, tudo isso desestimula e tudo isso tira uma parte de produção lá do campo. Quando você vai juntando esse montante, você tem uma menos oferta de alimentos e os preços sobem. Então, esse é o grande problema do Brasil. Nós precisamos que as coisas andem da forma correta, né? O Brasil que tem toda essa parte ambiental, às vezes o mundo até aponta para nós como, né, somos os vilões do clima, mas nós não somos, né? Eu tenho certeza disso, né? O Brasil que nós usamos 10%, cerca de 9% com o nosso território em plantação, sendo que outros países da Europa, a França, por exemplo, é 60%. Então, você vê a discrepância é muito grande. Mas, enfim, a oferta que tivemos menor do ano passado devido aos problemas climáticos que o Brasil ocorreu e o menos investimento que teve no setor levou uma oferta menor de produto. Isso é um fato que se comprovou agora com os preços, né? O que está acontecendo é que essa safra nova vem chegando, né, Donizete? Vem chegando, é uma safra muito maior, muito melhor, e aí as coisas começam a se equilibrar. Não adianta fazer algumas medidas mirabolantes, né, no nosso ponto de vista, aí tu tirar o imposto da importação de óleo de soja ou de os óleos vegetais que chegam no Brasil. Se o Brasil é o maior produtor desses produtos, qual a eficácia disso? Não tem outro lugar no mundo que produz com um preço mais barato que o Brasil. Não vai, a conta não vai fechar. Então, o que a gente tem que focar na produção.
baixar o custo de produção, né? Ver onde pode o Brasil fazer alguns ajustes para baixar o custo de produção e trazer uma oferta de produto grande. Essa é a chave para nós voltar a ter o equilíbrio nos preços de alimento. Muito bem, Maurício. Agora vamos falar um pouco da ProSoja. A ProSoja representa os produtores de soja em quantos estados do Brasil? Nós temos hoje 16 estados, né, do Brasil, onde se planta soja no Brasil, praticamente os maiores produtores temos a ProSoja, né? Hoje a ProSoja, né, a gente tem a grata satisfação de estar como presidente hoje na ProSoja Brasil, que agora em 25 ela completa 35 anos de existência, né? Uma associação de produtores focada realmente no produtor de soja, e a gente hoje é reconhecido como a entidade que mais defende o produtor rural no setor agrícola, inclusive de todos os outros setores, né? A nossa associação é a maior associação da América Latina de uma cultura só, então a gente está aí, né, com um desafio imenso de continuar levando o nome dessa ProSoja e deixando ela cada vez maior, porque é o objetivo de a entidade fortalecida e cada vez maior, nós teremos uma representatividade maior e também maior força para defender o produtor rural quando precisa, aí, principalmente nos maiores ataques, que é a questão ambiental, tributária e a questão do fornecimento de alimentos, né? Então é isso que a gente defende o produtor. Qual que é a expectativa da ProSoja esse ano em relação à legislação? Tem alguma legislação mais específica que vocês estão defendendo dentro do Congresso Nacional? Qual que é o objetivo principal da ProSoja nesse ano 2025? Olha, nós temos a questão da lei da reciprocidade, né? Essa lei que hoje está uma guerra comercial e muitas delas ambiental, mas lá no fundo ela é comercial também, né? Então essa lei a gente está cuidando muito de perto, trabalhando muito para a gente conseguir ter um equilíbrio aí com o resto do mundo, né? O Brasil, como esse grande fornecedor de alimento do mundo, tem outras nações que se preocupam, você tira a competitividade deles, né? O nosso soja, o nosso frango, que frango é soja, né? E milho, ele chega em em qualquer parte do mundo muito mais barato que produtos, por exemplo, produzido lá na Europa. E isso incomoda, né, o mercado mundial, os grandes países, né, principalmente as grandes economias mundiais. Então, essa lei da reciprocidade é para a gente conseguir trazer um equilíbrio, né, nesse mercado onde o Brasil precisa se posicionar bem, né? Nós temos uma consciência total na questão ambiental, principalmente na questão da sustentabilidade ambiental. A gente não tem dúvida que o produtor está cuidando, fazendo o dever de casa, a gente tem que sempre lembrar disso, mas nós temos espaço para crescer, o Brasil tem espaço para crescer, né? Todo ano entrando uma boa safra, o Brasil traz divisas para dentro do país, fornece alimento para a sua população e ainda consegue vender para fora para equilibrar a balança comercial. E esse é o ponto que as pessoas, às vezes, o público urbano, né, quando o Brasil é atacado lá fora, por exemplo, né, um país que ataca muito o Brasil, a França, não é mais nada que essa guerra comercial que o Brasil faz com muito bem feito o dever de casa, mas eles perdendo o mercado lá, eles acabam nos atacando aqui, principalmente usando a questão ambiental. Maurício, se você pudesse fazer aqui um resumo, né, de uma proposta para o governo nesse momento que discute a questão da redução do preço dos alimentos, algumas coisas você já até abordou aqui, qual que seria, assim, as propostas que você apresentaria ao governo para reduzir o custo da produção de alimento no Brasil de uma maneira resumida? Nós temos que lembrar que assim, nós não vamos conseguir fazer uma proposta para o governo e amanhã o cara chega lá no supermercado e vai ter o preço mais barato. Isso é uma coisa que acontece, no mínimo, com uma safra, mas num período aí de 4, 5, 6 anos. Só que o Brasil tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa do Brasil é fazer a questão dos investimentos na agricultura, né? Não tem jeito se não fazer o investimento em todas as áreas da agricultura. A armazenagem, eu vejo que é um ponto
definitivo para o Brasil, porque você consegue equilibrar preço de custo e equilibrar oferta. Você trabalha as duas pontas na armazenagem, né? Porque quando você tem o armazenamento lá dentro das propriedades, no interior do Brasil, você equilibra a oferta daquela região, você acaba fazendo isso como um todo. E o Brasil, como um grande produtor de alimento em toda parte do país, o Brasil tem alimentos sendo produzidos em todas as áreas, em toda parte do país, ele vai ter, né? Eu falo em armazenagem, mas eu estou falando em todas as cadeias de armazenagem, né? Seja de fruta, seja de... Para você ver um exemplo que eu dou, até hoje, por exemplo, o produtor que produz fruta e que quer ter uma câmara fria para ele poder guardar essa produção, para ele vender com 2 ou 3 meses, ele não consegue porque não tem uma linha de crédito para o produtor ir fazer uma câmara fria, por exemplo, na sua propriedade. Então, eu acho que a armazenagem é uma coisa definitiva, nós precisamos trabalhar essa armazenagem, porque isso estaria o equilíbrio. Mas demora um pouquinho, né? E os investimentos que tem que ser na agricultura, inclusive no plano safra, com investimento de custeio para os produtores produzir cada vez mais. Muito bem. Chegou o fim do nosso programa aqui, Energia Agro. Tivemos hoje uma conversa muito especial com Maurício Buffon, que é o presidente da ProSoja. Continue conosco, nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e faça os seus questionamentos e suas propostas de quem a gente deve entrevistar aqui para trazer cada vez mais o debate da transição energética no Brasil e no mundo. Até mais!